Eu sempre digo que boa parte dos aromas e sabores do whisky vem do barril. Mas existem muitos outros fatores que influenciam na hora do seu whisky envelhecer e ter ali uma complexidade boa. E a gente sabe que tem todo um processo, desde a parte da escolha do malte, a secagem, né, do malte, todo o processo de destilação, os tipos de alambiques, até chegar a bebida aqui, que vai ter o corte dela também, que tem a cabeça, o corpo e o rabo. Você sempre tenta pegar o corpo e escolher a melhor parte para você poder colocar dentro do seu barril e deixar envelhecendo ali um bom tempo para ter uma complexidade boa. Agora, um outro fator que também é importante é o clima em que esse barril vai ser conservado, porque às vezes, como eu sempre digo, algumas pessoas ainda têm esse vício de querer comprar uísque por idade declarada, e a gente tem muitos uísques que não têm idade declarada, que tem uma complexidade muito boa. E como que isso acontece? Você imagina que, por exemplo, num clima da Escócia, você tem um clima, temperaturas baixas, onde você consegue deixar a sua bebida preservada dentro do seu barril por muito tempo, sem ter uma grande evaporação daquela bebida, que é a parte dos anjos que a gente fala, ou share angels. Agora, quando você tem uma bebida de uísque feita em um país que tem um clima mais tropical, uma temperatura mais elevada, como por exemplo, uísques de Taiwan, por exemplo, você tem uma temperatura maior que vai ter uma interação maior com esse barril e o líquido, então você vai ter uma maturação acelerada que, se você deixar no mesmo tempo que um uísque que foi feito numa região de clima ameno, esse uísque talvez ele passe do ponto, ele fique muito forte, ele tenha taninos muito fortes, características muito intensas do barril, que vai deixar uma bebida totalmente desequilibrada que você não vai gostar. Sem contar que também a parte do armazenamento, onde esses whiskies são colocados, influenciam muito. Se você deixar numa warehouse, numa parte baixa, um barril, e outro numa parte mais alta, você já tem uma diferença aí de temperatura, você já tem diferença de complexidade de maturação para esse barril, e essa que é a graça dessa bebida. É você entender que existem N fatores que influenciam na hora de você ter um resultado final ali satisfatório para a sua bebida. Então não se apegue à idade. Existem muitas bebidas sem idade declarada que são superiores a whiskies que têm, de repente, um longo envelhecimento. Por conta do quê? Por conta de todo o trabalho que foi feito desde o processo da escolha dos maltes até a escolha dos barris com excelente qualidade, que vão dar um resultado para você de excelência. Então, eu acho que é isso. Eu quis dar uma explicação simples aqui a respeito da maturação do barril, da temperatura, da escolha, né, do tipo de barril, do clima da região, que vai influenciar diretamente sobre a sua bebida. Então, toda vez que você for tomar o seu whisky, entenda que tem todo esse processo por trás, tem toda uma equipe, tem um maltman que vai ter a sensibilidade de saber quando que se tem que tirar ou não a bebida de dentro daquele barril, se de repente vai ser retirado de um barril para ser repassado para outro, aí você vai ter ali uma maturação dupla, que a gente chama de double cask, ou triple cask, ou uma maturação por longos anos em um primeiro barril e depois uma maturação de acabamento em um barril de menor uso e também talvez de tamanhos variados, que dão esse tipo de complexidade para o seu whisky, certo? Então foi só para falar um pouquinho para vocês aqui a respeito de algumas características que eu acho que é sempre interessante eu passar aqui. Quem já ouviu isso, legal. Quem não ouviu, acho que é interessante saber um pouquinho sobre esses assuntos, ok? Quebrem suas garrafas, Slante Evar.